Bom dia, gente. Hoje, 12 de julho, Dia dos Namorados, certo? Hoje seria um dia para os trabalhadores, para os donos de bares e restaurantes, um dos melhores dias do ano. E isso aperta o coração aqui da gente. A gente estava imaginando que hoje teria trabalho para muita gente, para os donos de bares e restaurantes, para todo o segmento dessa área nossa que é bares e restaurantes, hotéis, motéis, né, lanchonetes, pizzarias, certo? Certo? E aí a gente fica imaginando o que nós fizemos tanto de errado para essa pandemia já está há 3 meses com a gente aqui e ela não passa, né? O vírus está circulando, está aumentando os casos de coronavírus em todo o Brasil, certo? E as autoridades batendo cabeça aí. E hoje a gente tem em Goiás, em Goiânia, cada dia mais está preocupado com essa situação, certo? Que o vírus só cresce o número de contaminados por coronavírus em Goiânia e em Goiás. O governo Caiado já sinalizou aí que está com o Bolsonaro de novo, certo? Isso nos preocupa muito, mas queria falar para os nossos colegas trabalhadores de bares e restaurantes, não desanime, essa situação vai passar e a gente logo vai estar de volta ao trabalho, certo? Com muita determinação e com muito comprometimento com o nosso segmento que a gente tanto gosta, certo? Eu sou garçom há 25 anos em Goiânia, já criei dois filhos, já tenho uma filha formada com o meu suor, com o suor da mãe dela, né? Que a gente realizei muitas coisas nessa profissão. Então, me preocupa muito. Teve duas manifestações, teve duas manifestações em Goiânia e eu vi vários colegas nossos na manifestação e eu parabenizo eles pela coragem de estar na rua nesse momento difícil, certo? Parabenizo. Eu acho que é a organização dos trabalhadores, é a organização da categoria, é o fortalecimento do sindicato que vai nos fortalecer e que vai dar-nos consciência de categoria, certo? Mas também é o seguinte, também quero chamar a atenção dos donos de bares, de restaurante, né? Do segmento nosso todo que está aí, que emprega muitas pessoas. E são segmentos que eu vejo que está focando na questão errada. Eu acho que a questão é fazer com que as autoridades, né, de fato, fazer com que as medidas que estão sendo tomadas de combate ao coronavírus e que essa pandemia se passe o mais rápido possível, eu queria dizer o seguinte, o foco agora dos trabalhadores, dos pequenos proprietários, dos donos de bar, de restaurante e de outros segmentos, é que se fortaleça do ponto de vista de exigir crédito, né, e de exigir subsídios para que a gente passe essa pandemia, certo? E aí é focar mesmo, né, no governo federal, no governo Bolsonaro, para que ele facilite o crédito, facilite o crédito para essas empresas e para os trabalhadores sobreviverem desse período. E esse governo, como bons governos no mundo fizeram, o governo Bolsonaro não está fazendo, certo? Que é garantir essas empresas que elas se mantenham nesse período, certo? Para elas se manter, e só como se manter? Só com crédito, certo? Só com dinheiro subsidiado e até, eu diria, indenizado do governo Bolsonaro, do governo federal, certo? O Estado brasileiro tem obrigação hoje de fazer isso. Nós estamos numa pandemia, isso não acontece em todos os momentos do mundo. É um momento grave que o mundo está passando, certo? A Inglaterra está garantindo crédito, certo? Está garantindo às empresas e aos cidadãos ingleses, né, sobrevivência de no mínimo 1 ano, certo? E se um governo comprometido com o seu povo, com suas empresas, com os pequenos empresários, com os empresários, com a sociedade brasileira, certo? Teria que estar fazendo hoje, entendeu? Teria que estar fazendo hoje, garantindo a sobrevivência dessas empresas, certo? Facilitando a vida dessas empresas, certo? E auxiliando certos trabalhadores que estão sem renda nenhuma, certo? Eu acho que o segmento tem que focar nisso. E aí, nós temos que ter, o governo federal tem porta-voz aqui. Temos que levar fazer uma reivindicação do ponto de vista aos órgãos competentes, aos fundos, certo, de fomento, certo, aos bancos estatais, tem obrigação de fazer uma pressão para que essas medidas que venham manter essas empresas abertas, entendeu? Então,
Eu acredito. Então, o foco é combater a pandemia, combater o coronavírus, certo? E fazer com que isso passe o mais rápido possível. Porque só assim vamos voltar a trabalhar, só assim vamos voltar a ter cliente nos nossos estabelecimentos. Porque enquanto o vírus estiver circulando em grande intensidade, nós não vamos ter cliente nos bares e restaurantes, certo? Não adianta a gente abrir e ficar de cara pro ar lá. Não adianta, não vai acontecer isso, entendeu? Então, o que é que eu quero dizer? A Abrazel, o Sindiosp, o Sindibares, certo? O Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes tem que se reunir e fazer uma pauta de reivindicação ao governo Caiado, certo? Para que ele facilite, para que ele faça interlocução ao governo federal e a nível nacional, certo? É a Abrazel Nacional, as entidades do segmento fazer pressão para que estenda uma linha de crédito suficiente para no mínimo um ano essas empresas se estabelecerem, manter aberta e garantir os empregos, certo? E a partir de quando essa pandemia passar, a gente retornar com garantia de emprego, no mínimo também de estabilidade para os trabalhadores em um ano. Só assim nós vamos conseguir sobreviver. Mas não é focando de abrir de qualquer maneira que a gente vai conseguir, certo? Fazer com que esse governo, fazer com que os bares e restaurantes abram e a gente achar que tem cliente no outro dia. Não vai ter cliente no outro dia, entendeu? Enquanto essa pandemia não passar, nós não vamos ter cliente. Então, nós trabalhadores, nós temos que focar na pressão desse governo que não está muito preocupado com garantir emprego, certo? Garantir as empresas abertas. Então, eu queria colocar para os nossos colegas, o inimigo não é o coronavírus, o inimigo é a irresponsabilidade desse governo Bolsonaro. Então, nós temos que ter claro, nós trabalhadores precisamos se organizar, nós precisamos estar do lado dos pequenos e médios proprietários de bares e restaurantes, mas temos que ter consciência, certo? Que enquanto essa pandemia não passar, o nosso trabalho não vai ser normal. Então, temos que entender isso. E aí nós temos que cobrar do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, que de fato tomem medidas sérias de combate ao coronavírus. E aí a gente vê muitas vezes o governo quebrando cabeça, o governo federal boicotando o combate à pandemia, e nós não podemos concordar com isso. Então, nós temos que ter consciência que o inimigo, certo, não é as empresas fechadas, o inimigo é a irresponsabilidade dos governantes em combate ao coronavírus. Então, meus amigos, bares e restaurantes, dono de bar e restaurante, colegas trabalhadores, vamos ter consciência, certo? Vamos ter luta de organização, vamos se organizar, vamos se unir, mas não vamos poder ficar defendendo um governo irresponsável que é o governo Bolsonaro. Então, nós temos que tomar medidas sérias, nós temos que, certo, tomar medidas urgentes, certo? Que as autoridades de fato tenham clareza de que o principal inimigo agora é o combate à pandemia, é o coronavírus, entendeu? Enquanto essa pandemia não passar, não vai ter jeito de a gente, certo, voltar ao trabalho normal. Então, eu espero que a Abrazel, certo, o Sindibares, o Sindicato dos Trabalhadores de Bares e Restaurantes, tenha consciência de que a gente tem que fazer uma pauta e pressionar principalmente o governo federal para que ele traga juros subsidiados, juros zeros, juros negativos e carência de no mínimo de 2 anos. Era isso, meus colegas trabalhadores, meus ex-patrões, meus atuais patrões, queria dizer para vocês. Nós temos que se unir, nós temos que fazer uma pauta de reivindicação, certo? Para que a gente tenha, de fato, sobrevivência em épocas de pandemia. E precisamos passar isso com muita unidade e muita organização. Muito obrigado, era isso que eu queria dizer.